privilégio de falar sobre a Bíblia, referindo à família. Cadê o Weber? Cadê o Weber? Ah, está lá fora. É uma honra sempre falar sobre a palavra de Deus. É um privilégio expor a palavra de Deus. Eu quero, antes de ler o texto, se fosse na minha igreja, eu ia descer, ia pegar o microfone, ia pegar a opinião de cada um. Mas eu quero fazer uma pergunta aqui aos irmãos, né? Eu quero começar com uma pergunta. E eu ia pedir para que algumas pessoas dessem resposta, mas eu não vou fazer isso não por causa do tempo. Mas eu quero perguntar a você e eu vou ajudar você na resposta. O que é que faz uma família realizada? O que torna uma família realizada? Qual é o que é realização familiar? Pense, em vários aspectos. Não espiritualiza não. Não espiritualiza não. O que é que você consensa ser uma família realizada? Pensaram? Tem alguém que quer dar uma opinião? Levanta a mão. Ninguém, né? Ninguém quer arriscar. O que o pastor Giovannini está pensando? O que ele quer que nós respondamos? Não é nada disso. Se nós perguntarmos aqui a qualquer família, qualquer um, inclusive a mim, qual é o nosso maior objetivo aqui? A resposta geralmente envolveria construção e estabilidade. Concordam comigo, irmãos? A minha família é realizada, não, eu estou dando uma... A minha família, ela é realizada quando eu tenho a minha casa própria, tenho uma família saudável, tenho uma esposa linda, tenho filhos criados, filhos encaminhados, filhos estudando em boas faculdades, não é? Olha para o bolso, tem alguma coisinha, olho para a conta, tem outra coisinha, um carro. Isso para nós traz uma sensação de realização. Quando chegam os netos, então, né, nós levantamos nossos filhos como troféus, levantamos nossos netos como troféus. Não é verdade, meu irmão Luiz? 6 netos lindos, cada um com o olho mais bonito que o outro. Isso, conseguir um bom emprego, vocês acham um emprego estável, um salário bom? Eu perguntei pelo Weber porque eu lembrei dele lá nos Estados Unidos agora, tranquilo. Conseguir um bom emprego, garantir um salário adequado, ter uma carreira sólida, são coisas que trazem para nós esse senso de estabilidade. Digam amém, se os irmãos concordam comigo. Isso, proporcionar aos filhos um bom estudo, ver os filhos se casando com pessoas boas, ver os filhos na casa de Deus, servindo a Deus, que maravilha! Essa visão de sucesso, essa visão de vida estável, essa visão de realização, ela move muitos lares, se não todos. Esse senso de família, de ter família realizada. No meu tempo, hoje está pior, mas no meu tempo, né, casava-se. Eu, quando casei com a minha esposa, eu não tinha casa e fiquei um bom tempo procurando casa. Nós adiamos, eu já não sei se eu já contei isso aqui, nós adiamos o nosso casamento 3 vezes. Marcamos, entre eu e ela só. Vamos marcar, tá, adiamos. Por quê? Porque eu não tinha casa, eu não tinha ainda toda a mobília. E o bispo Birajara, eu era diácono dele, líder de música, líder de juventude. Então ele me apertou: meu filho, e o casamento? Eu falei: bispo, eu não tenho como casar. Eu cumpria todas as obrigações dominicais, acabava o ensaio do Ministério de Louvor 1h30 da tarde, a partir daí que eu saía com ela para ver casa. Eu não tinha tempo, porque eu trabalhava de domingo a domingo, de sol a sol. E não tinha tempo para procurar casa.
porque eu tinha que estar na igreja às 4h30, 5 horas para ensaiar o coral. Então era um tempinho curto para procurar casa, ir para casa, tomar banho, me arrumar e pimba para a igreja. E o bispo me chamou. Meu filho, e o casamento? Isso já se passavam quantos anos? 7 anos. 7 anos é o número da perfeição. É por isso que eu demorei 7 anos para casar com ela. Eu falei, bispo, eu não tenho ainda casa. Eu não tenho os bens. Ou seja, eu achava que isso era o necessário. E é mesmo. Mas isso era condição sine qua non para eu casar. E o bispo Birajara disse, não, meu filho. Marca a data do casamento que Deus vai te dar casa. E eu falei, bispo, eu não tenho a fé que o senhor tem. Falei mesmo, essa é a verdade. Eu falei, bispo, eu não tenho a fé que o senhor tem. Ele virou para mim e falou assim, então marca a data na minha fé. Marca a data do casamento na minha fé que Deus vai te dar a casa. E eu fiquei olhando para ele e falei, eu vou testar esse homem. E marquei a data e Deus me deu a casa. Mas era uma condição para nós casarmos. Hoje em dia, tem que ter casa própria, tem que ter toda a mobília, tem que ter carro, tem que ter bom emprego, senão não casa. E quando chega a esse ponto, esse nível de vida, nem casamento quer mais. Enfim. Então, essa vida de sucesso, essa vida de realização, ela move muitos lares. Inclusive, a de muitos aqui. Eu não vou afirmar todos, mas isso seria... Os maridos trabalham incansavelmente. Os maridos se preocupam demasiadamente em levar para casa o sustento, em dar à esposa o melhor e maior conforto possível. Os maridos se sacrificam a ponto de serem ausentes da família e da participação ativa na criação de filhos e na vida da própria esposa. E as esposas hoje, para compor a renda, para ajudar o marido, para ter mais conforto, mais segurança ainda, as mulheres ainda também deixam seus lares, suas obrigações, criação de filho, e colocam os filhos aonde? Na creche, e vão buscar um emprego, um trabalho. E a vida da mulher fica altamente sacrificada, porque além de cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar do marido, tem que trabalhar. E cuidar de si também. Então, elas acumulam esses trabalhos exaustivos e causa cansaço. E se fosse só cansaço, seria ainda muito bom. Mas gera, inevitavelmente, um distanciamento entre o casal, do casal para com os filhos. E a família começa a ficar uma família desestruturada, né? Mas o que é que, de fato, traz para nós, famílias, uma realização? Essas coisas vocês acham que são importantes? Ter um bom emprego, ter um salário adequado, ter filhos bem criados, estudando em boas escolas, não é? Não faz parte da vida? São coisas legítimas? São sim. Seria uma insanidade minha dizer que não. Isso é espiritualizar demais a vida. São coisas essenciais, são coisas fundamentais, são necessárias sim, os homens têm que trabalhar sim. Quem quer casar? Quer casa? Então, por favor, os homens aí, nada de morar na casa da mamãe, da vovó, do titi. É verdade, isso é uma verdade. Mas nós vivemos dias em que muitas famílias acreditam piamente que a realização da família, a estabilidade da família vem de conquistas materiais e vem de estabilidade financeira. Eu espero que o Espírito Santo de Deus faça os irmãos entenderem que eu não estou falando contra isso. Isso não é pecado. Então, muitos maridos e esposas lutam para garantir o futuro seguro da família. E muitas vezes sacrificam a comunhão, a unidade, a criação de filhos, a comunicação entre casal, a comunicação entre filhos. Eu sempre trabalhei muito. Minha vida era de muito trabalho.
E eu sempre me preocupava em ter tempo para os meus filhos e para minha esposa. Eu trabalhava sol a sol. Chegava em casa à tarde da noite, os meus filhos pequenininhos, a brincadeira dos meus filhos era de se esconder de mim quando eu ouvia o barulho do motor do Fusca chegando em casa. Eles se escondiam e eu tinha que procurar. O meu filho com a cabeçona fora da porta, eu fingia que não via. Eu tinha que brincar, eu cansado, mas eu tinha que brincar. E brincava, achava um, achava outro, depois eu tinha que deitar na cama. Eles tinham que tirar minha roupa toda, me deixavam só de cueca. Era o prazer deles. Depois eu tinha que brincar de culto com eles. Sabe aquela onda? Colocar a mão e cair, né? Eu tinha que cair no espírito, né? Meu filho ficava orando, era a nossa brincadeira. Tinha que dar atenção, tinha que botar um na carcunda aqui, a outra aí, contar historinha. Tinha uns quadros lá com ursinho, com tartaruguinha. Tinha que contar todo dia a mesma história. Ia dormir, tinha que fazê-los dormir, tinha que orar com eles. Tinha que contar a historinha da vitamina C para minha filha. Eu tinha que lembrar da historinha que eu inventava na hora todo dia. Atenção com os filhos, o carinho com os filhos. Depois que os filhos dormiam, isso era 1h, 1h30 da manhã, tinha a esposa para dar atenção ainda. E depois da esposa, eu tinha que ensaiar as músicas para o coral da igreja. Tinha que pegar as vozes. E 6h eu tinha que estar de pé, engravatadozinho para ir trabalhar. E quantas vezes a gente virava à noite? A gente não, eu. Ia trabalhar feliz da vida. A importância de, apesar do trabalho, apesar das demandas naturais da vida, a necessidade de colocar algo que é de maior importância do que ganhar o dinheiro e ter uma estabilidade financeira. E nós vamos falar coisas a respeito disso. Será que essas coisas por si só, tornam uma família realizada? Eu quero que os irmãos abram comigo no texto em Êxodo, capítulo 33. Êxodo 33. Se não fosse muito, se não fosse abuso meu, eu gostaria de pedir mais um copinho de água. É possível? Eu bebo muita água. Não, esse é do pastor Josenildo. Esse é abençoado. Acharam Êxodo 33? Não precisa ficar de pé, mas fiquem reverentemente assentados. Fiquem reverentemente assentados e vamos acompanhar essa leitura até o versículo 17, dando ênfase ao versículo 15, ok? O anjo de Deus irá diante do povo. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, não é some não, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti. Lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo essas más notícias, pôs-se a prantear e nenhum deles vestiu seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer.
Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial, e lhe chamavam a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro, Moisés, da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta de sua tenda fazia o quê? Adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Agora leiam comigo o versículo 15, em voz bem audível. Vamos juntos? Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Até aqui, por favor, senão eu vou ler o capítulo todo, que é muito interessante. Nesse texto de Êxodo, que ele é posterior ao capítulo 32, em que o povo de Deus, enquanto Moisés estava no monte recebendo o decálogo, as tábuas da lei, o povo se transviou. O povo pediu a Arão que construísse um bezerro de ouro. E o povo, então, o povo estava sedento por adoração. Estava querendo adorar. Seja lá o que for, mas quero adorar. E o povo, então, adorou ao bezerro de ouro. Isso trouxe sobre o povo a ira de Deus. Deus se irou contra o seu povo por causa dessa tremenda desobediência, por causa dessa tremenda insubordinação e desesperança. O povo já estava sem esperança de que Moisés estava demorando muito. Então o povo, que é sedento por adoração, quis adorar ao bezerro de ouro, antecipando-se ao seu líder. Então aqui no capítulo 33 está a sequência dessa história. Deus então chama Moisés e ele faz importantes declarações para Moisés. Qual é a primeira declaração que Deus faz para Moisés? Disse o Senhor a Moisés, olha, agora acompanhe comigo o versículo 1, mantenha a sua Bíblia aberta. Vai, sobe daqui. Sobe. Vai, sobe daqui. Para quê? Tu e teu povo que tiraste da terra do Egito. Para onde? Para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, Isaque e Jacó, que a tua descendência a darei. Então, nós vemos logo no primeiro versículo, Deus fazendo cumprir a Moisés aquilo que ele tinha prometido. Porque Deus não é homem para mentir. E Deus não volta atrás com a sua palavra. Aquilo que Deus tinha prometido, Deus cumpriria, a despeito do povo. É importante isso aqui, mas eu não vou me ater nesse aspecto. A despeito do povo, Deus faria cumprir aquilo que ele tinha dito a Abraão, Isaque e Jacó.
A terra que eu prometi aos seus pais, eu vou dar. Eu vou cumprir. Então aqui nós vemos Deus fazendo cumprir a sua promessa. Um outro aspecto. Deus, que terra é essa? É a terra prometida. A terra prometida estava separada por Deus para o seu povo. E Deus não volta atrás com a sua palavra. A promessa feita. Uma outra coisa que Deus falou para Moisés. Eu vou enviar um anjo mensageiro, que representaria a pessoa de Deus, a presença de Deus. Eu vou enviar um anjo para estar com vocês, para guiar vocês, direcionar vocês. E por causa da presença desse anjo, não haverá inimigos que possam destruir vocês e muito menos parar vocês. Todos os inimigos, e os inimigos estão aqui. Cananeus, amorreus, heteus, ferezeus, jebuseus, 6. Nenhum deles será capaz de conseguir parar vocês. Todos eles serão aniquilados. Olha que coisa. Deus dando ordem para Moisés. Vai, você e teu povo, pode ir. Eu vou mandar um anjo com vocês. Nenhum inimigo vai poder tocar em vocês. Vocês obterão o quê? Vitória sobre todos os inimigos. E uma outra coisa que Deus falou. Como se não bastasse. E ainda lá na terra, vocês vão ter toda sorte de suprimento. Vocês vão ter leite e mel. Não vai faltar alimento para vocês. Se Deus falasse isso para você em relação à tua família, você nem viria mais à igreja, você ficaria... É uma garantia. Algo legítimo que Deus falou para Moisés. Olha, se eu fosse Moisés, eu sairia dali correndo. Opa, estou com tudo em cima. Tudo está garantido. Deus falou comigo, face a face. Vai, leva o teu povo, vai um anjo mensageiro, os inimigos serão destruídos, e lá você vai ter leite e mel em abundância. Fica tranquilo. Mas aqui nós vemos a resposta de Moisés. O posicionamento de Moisés. Leiam o versículo 15, por favor, em voz bem alta comigo. Vamos juntos? Versículo 15. Então lhe disse. Amém. Engraçado, né, pastor? Moisés estava realizado com tudo que Deus falou para ele. Você não se sentiria realizado? Fala sério. Eu me sentiria realizado. Tá bom, pastor. Tá bom, Deus. Manda o anjo. Vamos embora, vamos partir. Garantidamente eu vou chegar na terra que manda leite e mel e vou viver lá com o povo na terra prometida para sempre. Moisés entendeu, queridos, que as bênçãos de Deus, mesmo dadas legitimamente e falada com ele face a face, sem a presença do Deus abençoador, ele não queria sair dali. Moisés não estava atrás das bênçãos de Deus, Moisés estava atrás do Deus das bênçãos, da fonte das bênçãos. Moisés entendeu isso, Moisés entendia isso. Depois de ouvir Deus falar, inclusive Deus falou com ele, e, aliás, ele repetiu para Deus, né? Como se ele fizesse Deus se lembrar. Tu me conheces, tu sabes quem eu sou, né? Eu sou teu servo, tu sabes do meu nome, tu me conheces, Deus. Me faças saber quem é que vai comigo. E Deus diz, um anjo vai. Ele falou, um anjo não basta. Um anjo não basta. Um mensageiro de Deus não basta. O que basta é a presença do Deus. Mas eu vou te dar vitória. Todos os inimigos serão destruídos. As vitórias não bastam. O que basta para mim é a tua presença. Mas eu vou te dar terra prometida. O que me vale terra sem a tua presença? Mas eu vou te dar toda sorte de alimento, leite e mel.
o que me basta ter toda a sorte de provisão, se só tu és o pão da vida, indo lá para o Novo Testamento. O que me basta ter todas as coisas sem a tua presença. O que me basta ter todas as bênçãos de Deus sem o Deus abençoador presente e manifesto na vida de Moisés e na nossa vida também. Era isso que Moisés entendia. E foi isso que Moisés declarou, a despeito da legitimidade de tudo aquilo que ele tinha ouvido. Mas não é o ouvido de um profeta, não, de Deus. Deus falava com ele face a face. Assim também, queridos, acontece na nossa vida familiar. Muitas vezes nós nos contentamos em ter tido um bom casamento. Ótimo. Isso não é ruim, não. É ótimo. Muitas vezes nos contentamos em ter conseguido uma casa para morar e colocar o nosso cônjuge e nossos filhos. Bem, ótimo. Muitas vezes nós nos contentamos em termos um bom salário, um bom emprego, uma estabilidade financeira e profissional. Ótimo. Muitas vezes nós nos contentamos em abrir a geladeira, como é bom abrir a geladeira e ver que tem lá água. Tem um suquinho, tem uma carne. Como é bom isso? Isso é bom. Certamente são consequências das bênçãos de Deus, da provisão de Deus na nossa vida. Não estou falando contra isso, mas o que vale tudo isso? Ver um filho bem formado, um filho bem casado, O que vale tudo isso se Deus não estiver presente? Se o Deus que abençoa não estiver presente? E é isso que nós extraímos aqui. Moisés insistiu pela presença manifesta de Deus, que Deus fosse com ele. E lá no outro versículo, e Deus falou com ele, eu vou com você. Deus falou com ele em algum versículo aqui, eu vou com você, eu estarei contigo. Moisés falou, mas ainda assim, Senhor, não basta. Olha o teu povo, eu quero que tu estejas não apenas comigo, mas também com o teu povo. E lá no versículo 17, disse o Senhor a Moisés, farei também isto que disseste. Por quê, irmãos? Porque achaste graça aos meus olhos e eu te conheço pelo teu nome. Tá bom, Moisés. Eu disse a você para ir sem a minha presença. Você não quer. Eu vou com você. Também você não quer. Você quer que eu vá contigo e com o povo, porque o povo é teu. Moisés falou, esse povo não é meu, Senhor. Esse povo é teu. Vá também com o teu povo. E Deus então responde, farei isso também. Porque Moisés achava graça aos olhos de Deus. Moisés era um homem que andava com Deus. Mesmo em meio a essa palavra dura de Deus para ele, ele ainda assim conservou a sua ida à tenda para orar. Orar, orar e orar. E o povo via. Enquanto ele estava na tenda, o povo ficava de pé à porta de cada das suas tendas. Não é? Adorando a Deus. Então, queridos, a insistência de Moisés aqui nos ensina algumas coisas que são fundamentais para a nossa família. Porque a sociedade de hoje nos ensina coisas que podem nos afastar das verdades fundamentais bíblicas. Porque muitas vezes nós saímos contentes pelas bênçãos de Deus. Isso até eu faço. Contentes, felizes pelas bênçãos de Deus. Mas e a presença manifesta de Deus ali no dia a dia? Será que a casa própria, como fonte de bênção de Deus, é melhor do que a presença do Deus que te abençoa? Será que depois de termos conseguido todas as coisas, tchau, tchau, beijinho, beijinho, Deus, oração, só quando estiver com dificuldade, estar na igreja, em comunhão, cultuando a Deus, só quando estiver precisando, louvar, adorar, isso... Então Moisés insistiu que ele fosse com ele, com o povo, porque Moisés, ele compreendia que a identidade do povo, a segurança do povo e o propósito que Deus tinha para com Israel
estavam diretamente ligados à presença de Deus no meio deles. O povo não teria identidade se Deus não estivesse manifesto no meio deles. Ele não queria apenas a terra, ele não queria apenas as vitórias contra os inimigos, que é algo que todos nós almejamos, vencer os inimigos, né? E também Moisés não queria apenas os recursos materiais. E Moisés também não queria apenas a presença de um anjo mensageiro. Moisés queria quem? Deus. Moisés queria Deus. Deus era tudo para ele. Deus era o tudo para a vida de Moisés, e Moisés entendia que para o povo o tudo era a presença de Deus. O Senhor do povo, o cabeça do povo, o dono do povo. Então a presença de Deus, leia o versículo 16 comigo. Vamos juntos? Pois como há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, olha aqui Moisés dizendo, o povo será reconhecido, Deus, não por ter terra prometida, não por ter leite e mel, não por ter a presença de um anjo, mas o povo será reconhecido por causa da tua presença. Vamos continuar? Não é porventura em andares conosco, vamos juntos? De maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra. Então, o fator identificatório do povo de Deus não é, queridos, não é um bom emprego. Entendem o que eu quero dizer, pastor? O que é identificatório para nós, como povo de Deus, não é o que se ensina por aí. Ter bênçãos materiais. O que nos identifica como povo de Deus é a presença de Deus conosco. O que identifica uma igreja do Senhor é a presença de Deus e não templos suntuosos. Entenda o que eu quero dizer, por favor. Não é essa lindeza, esse brinco que é esse templo. Porque podemos ter tudo isso sem Deus. Isso aqui se torna apenas uma casa, simples. Podemos ter esse ajuntamento. Aliás, podemos ter um agrupamento de pessoas, se Deus não estiver presente. Agora, se Deus estiver presente, nós temos aqui um corpo, e o corpo de Cristo. E eu espero que os irmãos estejam fazendo uma linkagem aí com família. Então, a presença de Deus distingue o povo. Moisés sabia que o que tornava o Israel único na terra prometida não eram as vitórias. Não eram as vitórias. Nem a abundância de alimento. Mas a presença de Deus. Sem Deus, Israel seria apenas mais uma nação. Sem Deus, Israel seria apenas uma nação não distinta, não separada. Sem Deus, Israel seria apenas uma nação que não manifestaria a glória de Deus. Com Deus, eles eram um povo santo. Com Deus, eles eram um povo separado. Com Deus, eles tinham plenas condições do cumprimento do propósito que Deus tinha dado para o povo, que era levar o nome de Deus a todas as outras nações, a todos os outros povos. Então, nas famílias cristãs, o que é que nos diferencia, irmãos? Será que nós somos mais uma família morando numa rua, com tantas outras famílias? Será que nós somos mais um grupo de pessoas que residem numa mesma casa? Será que nós somos uma família, um grupo de pessoas que se reúne, marido, mulher e filhos, dentro de uma casa tão linda, com carros, mas sem uma identificação? Ou seja, será que somos uma família
aliás, será que somos mais uma família residente numa rua tal, rua X? O que é que identifica a sua família das outras famílias vizinhas? Será a sua riqueza? Será a beleza da sua casa? Será o seu carrão na garagem? Será que é isso, irmãos? Será que é um ônibus da Petrobras passando na porta todo dia de manhã te pegando, te trazendo? Será que é isso? É isso que vai te distinguir? É isso que vai fazer diferença? É isso que vai fazer com que as outras famílias te reconheçam? Ou é Deus se manifestando dentro da sua casa, no relacionamento familiar, trazendo não só a bênção, mas sendo a bênção na sua casa, no meio da sua família, nos seus filhos? As suas atitudes serão rubricadas embaixo por Deus. O que é que te identifica? Que tu me ensines os teus caminhos. Os teus caminhos. Vamos seguir? Neste momento, o teu caminho, o que mais? Para que eu te conheça. Conhecer os caminhos de Deus nos leva inevitavelmente a conhecer o Deus que traça para a nossa família os seus caminhos. Conhecer Deus, Moisés pede, eu quero conhecer os teus caminhos, Deus, para que eu te conheça mais. Olha a intencionalidade de Moisés. Qual tem sido a sua intencionalidade, irmãos, na sua casa? Vamos continuar, tem mais. Ache graça, para que eu te conheça e ache graça, vamos juntos? E ache graça aos teus olhos e considera que esta nação não é não é minha. A nossa família não é nossa. Os nossos filhos não nos pertencem. Os nossos cônjuges não nos pertencem. Ainda que você ache que o seu marido é seu, é propriedade exclusiva sua, em sentido material humano, sim. Mas Deus, os cabeças do lar aqui, os cabeças, digam amém. Senhor, eu sou o sacerdote do lar. Eu entro todos os dias no Santo dos Santos, falo dos meus filhos contigo e falo de ti para os meus. Senhor, essa tua presença, que não seja só comigo, que seja com eles. Que seja com eles. Que a tua presença, Senhor, irradie na minha casa toda. Ontem eu estava pensando na mensagem, deitado com a mão em cima do cachorro da minha filha, que fica lá em casa. Um labrador preto, maravilhoso. Eu estava com a mão em cima dele e estava orando. Minha esposa pensou que eu estivesse dormindo. Falei, Senhor, como esse cachorro me ensinou muitas coisas a respeito de animais. Como ele mudou minha vida. Não vou falar aquilo. Como esse animal me ensinou a amar os animais. Irmãos, eu vou ser honesto com vocês. Eu, quando vejo um rato, uma lagartixa, eu não mato mais. Não mato. Eu enxoto eles para viver a vida deles. É sério. Barata a gente tem que matar, né? Mas eu não amasso, não. Eu jogo o sprayzinho ali e deixa lá. Quando nós... Pastor Josenildo, que horas que eu tenho que acabar? São 20 para as 11. Até 11. A presença de Deus na nossa casa nos dá direção em todas as coisas. Porque a presença de Deus, ela engloba a nossa vida toda. E Ele precisa estar presente na nossa vida toda. E nós precisamos reconhecer os caminhos de Deus em toda a nossa vida, em toda a nossa caminhada. Onde Deus está nisso? Vocês fazem essa pergunta? Quando acontece alguma coisa, onde Deus está nisso? E quanto mais Deus nos mostra onde Ele está, mais nós o conhecemos, porque Ele se revela a nós. E esse é o pedido de Moisés. Senhor, mostre, se eu achei mercê diante dos teus olhos, se eu achei graça diante de ti, Senhor, me ensina os teus caminhos para que eu te conheça mais. Moisés não pediu, Senhor,
me dá arma, me dá poder, me dá força para eu ir. Não. Me dá prestígio diante do povo, para eu poder dirigir bem o meu povo e ser visto como um bom líder. Não é isso que Moisés pediu. Nós, na nossa casa, precisamos pedir isso a Deus. Senhor, eu quero conhecer os teus caminhos, para que eu te conheça mais, para que eu possa governar aos homens, para que eu possa governar bem a minha casa. E governar bem não é com punho de aço, não é com autoritarismo, mas é com a unção de Deus, é com a presença de Deus, para que quando a nossa palavra sair da nossa boca, ser compreendida pelos filhos. Então a presença de Deus dá direção. Liderar o povo sem orientação de Deus seria impossível para Moisés, na concepção dele. Seria impossível, ele não queria confiar apenas nas estratégias humanas, ele não queria confiar apenas na experiência que ele tinha, porque ele que tirou o povo do Egito, diante de Faraó. Então ele tinha estratégias e tinha experiência. Mas ele falou, Senhor, eu não quero confiar nas minhas estratégias humanas e nem na minha experiência. Como nós somos tentados nisso? Eu olho para mim com 66 anos de idade e falei, Senhor, meus anos de experiência, eu sou experimentado nisso, eu sou experimentado naquilo. Bobagem, irmãos. Bobagem, besteira. Eu preciso depender de Deus. Eu preciso orar. Senhor, como eu prego hoje? Senhor, esse texto está adequado? No lar, a presença de Deus dando direção ao povo seria um fator identificatório. Esse povo, ele não erra o caminho. Esse povo, por onde ele anda, é caminho certo. Ele não toma atalho. Ele sobe morro, ele desce morro, ele passa por deserto, ele passa pelo meio do mar. E nada acontece com esse povo. Sabe por quê? Porque a presença de Deus dá a direção certa. Atravessamos desertos, atravessamos mares. Os mares se abrem, irmãos. Sabe lá o que é isso? O mar se abre. O deserto se torna manancial. Por quê? Porque a presença de Deus dá boa direção, excelente direção. E nós, às vezes, somos tentados em confiar na nossa experiência. E no lar, a presença de Deus... Aliás, no lar, sem a presença de Deus, nós tomamos decisões baseadas nas nossas experiências e no nosso próprio conhecimento. E isso é um perigo. Isso é um perigo. E quando nós tomamos decisões baseadas nas nossas experiências, nós estamos muito suscetíveis a erros, a quedas feias. Mas a presença de Deus, ela traz direção no lar. A presença de Deus direciona você. A presença de Deus diz como agir em determinadas circunstâncias. A presença de Deus diz, cale, fale, ande, pare. Você lembra do povo no deserto? A presença de Deus, no versículo 15, nos garante vitória. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Deus já tinha prometido que um anjo estaria com ele. Mas ele falou assim, um anjo não basta. Eu vou te dar vitória. As vitórias não bastam. Eu vou te dar leite e mel. Isso não basta. Eu vou te dar terra prometida. Isso não basta. A presença de Deus é a maior recompensa que nós podemos ter na nossa casa, na igreja, em qualquer lugar que nós possamos estar. Leiam comigo, eu vou adiantar um pouquinho, versículos 18 e 19. Versículo 17, Deus falou, olha, o que você está me pedindo, eu vou fazer também. Então, além de eu ir contigo, eu vou também com o povo. Aí olha o versículo 18. Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Moisés era ousado no pedir. Ele não se contentava com coisa, ele queria mais de Deus. Rogo-te que eu faça ver a tua glória. Quantos aqui, dentro do seu lar, buscam ver a glória de Deus manifesta dentro de casa? Eu quero ver a tua glória, Senhor. Eu sei que tu estás aqui, mas eu quero ver a tua glória, eu quero ver. Isso não é pecado não, porque Moisés pediu.
Aí depende da intenção do coração, né? Se você quer, eu vi a glória de Deus. Aí se jactancia na frente da igreja. Eu vi Deus, você não viu. Eu estive na presença de Deus, você não... Não é isso, não é para isso. E olha o versículo 19. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Bom, enfim, depois você lê em casa. Moisés pediu para ver a glória de Deus porque ele não estava interessado nas bênçãos. Eu estou aqui sendo bem enfático. No contexto, Moisés mostra para nós que ele estava mais interessado em Deus do que nas bênçãos de Deus. O que satisfazia mais Moisés era a presença de Deus. Então Moisés pediu para ver a glória porque ele desejava... Esse ver a glória aqui não é uma questão de orgulho, não. Moisés queria ver a glória de Deus porque Moisés ansiava por uma maior intimidade com Deus. Moisés queria ser íntimo de Deus. Sabe quando a pessoa quer ser íntimo nosso? Ela pede para ir na nossa casa, sentar na nossa mesa, jantar conosco, comer conosco e até dormir. Eu dormi na casa do pastor. Aí eu almocei com fulano. Eu comi. Isso mostra um certo nível de intimidade, não é isso? É uma intimidade. Moisés queria intimidade. Eu quero ver a tua glória, Senhor. E Deus falou: querido, eu vou te permitir me ver por trás. A minha face ninguém vai ver, ninguém nunca viu. Porque quem vira a minha glória vai morrer. Então, se contente em me ver por trás. Moisés buscava intimidade com o Senhor. Nós precisamos buscar isso. Eu tenho aprendido que eu preciso ter mais intimidade com Deus. Eu tenho aprendido que eu preciso orar. Deitar na cama, colocar as mãos sobre meu cachorro. E orar a Deus e agradecer pelo que Deus fez na minha vida através dele. Até isso, né? Eu tenho que olhar para minha esposa, eu tenho que olhar para a humilde casa que eu tenho, e dizer: Senhor, eu tenho um teto. E aqui a tua presença se manifesta. A maior recompensa, irmãos, é ver que Deus está andando com você. A maior recompensa é ver que Deus está caminhando contigo nos desertos da vida, nos mares da vida, nos momentos de bonança da vida, nos momentos de choro da vida, nos momentos de frustrações da vida, de decepções da vida. Deus está caminhando com você e te ensinando algumas coisas. Então, nesse momento, é preciso pedir a Deus: Deus, onde tu estás nisso? Porque eu sei que a tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Onde está essa perfeição, essa bondade? Senhor, onde tu estás nisso? A presença de Deus promove na nossa família unidade. A presença de Deus promove na nossa família paz. A presença de Deus promove na nossa família alegria. A presença de Deus na nossa família produz contentamento. Contentamento é estar alegre a despeito de, é estar contente a despeito de. O apóstolo Paulo disse: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O que é que ele estava dizendo? Eu aprendi a viver contente enquanto estava preso numa masmorra. Eu estava contente porque eu estava com frio, com fome. Não, ele aprendeu a viver contente porque essa satisfação não vinha do exterior, vinha do interior, por causa da presença de Deus no seu coração. Então, a presença de Deus no coração do apóstolo Paulo era o suficiente para que, a despeito de estar numa masmorra, a despeito de estar passando fome, frio, nudez, havia contentamento. A família vive contentamento quando Deus está presente. O casamento vive contentamento quando Deus está presente. A vida dos filhos são de fato uma bênção, mas quando Deus está presente.
Então a presença de Deus transforma relações familiares. No casamento, entre pais e filhos, entre filhos e pais, entre irmãos. A presença de Deus promove essas coisas. O casal aprende a se amar, o casal aprende a se respeitar. O homem passa a amar a mulher como Cristo amou a igreja, de fato. A mulher passa a ser submissa ao marido. O relacionamento não é baseado apenas em interesses, em sentimentos. Os pais começam a ensinar os filhos no caminho que eles devem andar, sem tomar atalhos. Os filhos, os irmãos, não vão mais viver em rivalidades, nem disputas, eles vão ser unidos. Por quê? Porque Deus promove isso no meio da família. A presença de Deus concede também sabedoria, direção. É um outro desafio na família que falta direção. As famílias hoje faltam direção. Moisés não confiou nas promessas de bênçãos. E você e eu não podemos confiar nas promessas de bênçãos. Precisamos ter o Deus das bênçãos dentro da nossa casa. Deus presente. Então a presença de Deus produz tudo isso. E a real necessidade de Moisés era Deus. E a nossa? Qual é a nossa real necessidade? Seja honesto agora. Tem sido Deus? A sua real necessidade dentro da sua casa, você, chefe de família, cabeça do lar, sacerdote do lar, você, mulher, que muitas talvez sejam responsáveis por um lar. Qual é a sua maior necessidade? Eu estou precisando de um bom salário. É legítimo. Eu estou precisando ter uma casa. É legítimo. Eu estou precisando ter um carro. É legítimo. Mas a nossa maior necessidade é ter Deus. É ter Deus e buscar a Deus com todas as nossas forças. Tem um corinho que diz: tudo que sou, tudo que temos estão diante de Ti. Minhas tristezas e alegrias a Ti entrego agora, Senhor. Os meus dias são Teus. Toma o meu viver para a Tua glória. Qual tem sido a sua motivação dentro da sua família? Qual tem sido a nossa motivação? É abrir a geladeira e ter tudo? Como isso traz uma satisfação? Na minha casa, a minha mãe, eu tive uma mãe fantástica, meu pai também. Na minha época tinha mercearia e meu pai comprava saca. Sabe aquela saca de juta, né? Quem conhece o que é juta aqui? Aquela saca de arroz, saca de feijão, era caixa de uva, era tudo assim. Uma barriga inteira de porco, minha mãe fazia banha, colocava a banha naquelas latas de 20, óleo Primor, sei lá. Enchia de banha, botava ali linguiça, botava carne, fazia o resto, fazia torresmo. A minha mãe era mineira, na geladeira tinha aquelas compotas de doce de mamão com coco, laranja da terra, abóbora com coco e o leite quando coalha. O que é isso? Ambrosia? Ambrosia. Na geladeira, 4, 5 compotas de doce. Abundância. Nós éramos 11 filhos só para vocês terem uma ideia. Eram 11 filhos. Eram 13 dentro de uma casa. Fora os 2 primos que minha mãe pegou para criar. Então, 15 pessoas dentro de uma casa. Enfim. Como é bom hoje, eu peguei um pouco dessa mania da minha mãe, né? Eu vou à feira, eu vou ao mercado, eu vou ao hortifruti. Eu gosto de comprar, eu gosto de ter, porque eu tenho um filho ainda dentro de casa, não casou. Eu gosto que ele chegue em casa e tenha coisa para ele comer. Eu gosto que minha mulher abra a geladeira e tenha coisa para comer. A mania nossa. Quando tem dinheiro, né? Quando não tem, é ovo frito mesmo com pão. É ovo? Ovo está caríssimo, né? Ovo é raridade. Até isso, irmão. Mas eu fico olhando assim, quando eu consigo comprar as coisas e botar lá, biscoito, pão, queijo. Eu não fico assim, me jactanciando não, irmãos. Eu sou o melhor marido, eu sou o melhor pai. Eu falei assim, Deus está nisso.
Deus está comigo, me dando essa condição de comprar. Isso é aprendizado, eu estou aprendendo isso. É aprendizado. Onde está Deus? Porque se Deus não estiver presente, eu não quero nada disso. Mas onde está Deus? No ministério pastoral, na igreja, na família. Onde está Deus? Que lugar Deus está ocupando no seu coração e na sua mente? Como está a sua casa? Como está o seu casamento, irmãos? Como está a criação dos seus filhos? Onde estão os seus filhos? Que Deus nos abençoe e nos ajude a olharmos para o texto bíblico de Moisés e dizer: não nos faça prosseguir se tu não estiveres comigo. Que Deus nos abençoe. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Pastor Josenildo. Como é bom saber, ó Deus, que Tu estás conosco, nos ensinando, trazendo compreensão da Tua palavra. E agora, Senhor Deus, que nenhum de nós possa continuar vivendo apenas com o que entendeu da Tua palavra, mas que todos nós possamos colocar em prática o que aprendemos, possamos compreender a Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos a colocar em prática isso no dia a dia, nos momentos aparentemente mais insignificantes da vida. Que nós possamos, ó Deus, aproveitar os momentos para pensar em Ti e dizer: Senhor, Tu estás comigo. Senhor, Tu estás aqui me ajudando a ser uma boa esposa, um bom marido, um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom neto. Senhor, Tu estás aqui. Ó Deus, que a Tua presença seja a prioridade no nosso coração e na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja. Fica conosco, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos traga luz à mente, para que nós possamos colocar em prática esta verdade incontestável da Tua palavra, para que, ó Deus, possamos achar graça diante de Ti, para que possamos conhecer os Teus caminhos e Te conhecermos cada vez mais. É o que nós Te suplicamos, em nome de Jesus. E que você diga amém comigo. Se você quer que nós oremos por você, pela sua família, pelo seu casamento, fique de pé onde você está. Esta palavra tocou o teu coração. E você está aqui nesta manhã, reconhecendo que precisa recolocar Deus no seu coração e na sua casa. Fique de pé comigo. Nós queremos orar por você. Senhor, eis aqui o Teu povo de pé diante de Ti. Eis aqui o Teu povo, Senhor Deus, Te dizendo: Senhor, nós somos frágeis, nós somos fracos, nós somos suscetíveis a quedas, a erros. Senhor, ajuda-nos nesta manhã. Espírito de Deus, manifesta-te aqui agora, trazendo, ó Deus, sobre todos nós a Tua unção, a Tua bênção. Senhor, que a Tua presença se manifeste no coração, principalmente no coração de cada irmão, de cada irmã aqui presente. Desses irmãos, ó Deus, que estão de pé, em nome de Jesus, que os seus casamentos, que as suas famílias, que os seus filhos, que todos sejam impactados pela presença do Teu Espírito Santo, e que a Tua bênção venha sobre todos eles, Senhor, sobre todos nós, porque eu também preciso, pastor Josenildo, em nome de Jesus. Senhor, abençoa, guarda o coração, adestra as mãos, guia os passos, Senhor, esteja bem presente na vida de cada irmão aqui presente. Nós Te agradecemos pelo grande privilégio que estamos tendo de estar aqui reunidos em Teu nome e poder sentir a Tua presença. Muito obrigado, Deus, nos abençoa, cada família, em nome de Jesus.